Saúdo todos, queridos amigos, convidados e assinantes. Obrigado por acompanharem os novos episódios e transmissões ao vivo. Estou em contato com o blogueiro Denis Yelisevich. Denis, bem-vindo. Olá. Amigos, muito obrigado a todos por se juntarem, por curtirem, por comentarem e, claro, por se inscreverem. Inscreva-se no canal do Denis, neste canal, e participe da discussão, porque parece que estamos à beira de algo extraordinário. Vou contar tudo em ordem. Só vou lembrar que o QR Code que você vê na tela é uma oportunidade, se esse serviço funcionar para você, de apoiar o canal e mostrar algo na tela. Pergunta, opinião, desejo, sugestão. Perguntas para o final da transmissão podem ser enviadas pela comunidade do YouTube, Clube Fechado ou chat ao vivo. Por favor, não escrevam antes, só no final. Assim, você garante que fará a pergunta e terá a resposta. E claro, assistam a transmissão até o final. Vamos começar a conversar diretamente com vocês. Estimados espectadores que estão no chat, vocês são convidados a votar. Completem a frase. Pokrovsk é o portão para as opções B, AD, escalada e perda de territórios. Quero dizer uma nova opção B, colapso da frente. Como cada um interpreta Minsk III e as congelamentos? Ou seja, a história padrão do cerco de Debaltsevo, cerco de Ilovaisk. Sempre acontece em alguns acordos de Minsk, e agora esse chamado hipotético Minsk III está amadurecendo, surgindo e, em princípio, faz sentido. Próxima opção. É como se fosse o portão para o Chatum. A imagem da liderança político-militar da Ucrânia, de Zelensky, que nega tudo, e de Tsirsky, que relata vitórias, é completamente minada. E mais uma opção, para lugar nenhum, ou seja, para o nada. Vão dizer que era assim mesmo e que não há nada. Na verdade, é isso que temos visto na última hora e meia. Sai o ministro do interior e diz: em Kupinsk não há nada, nenhum estado-maior, então nenhum cerco. Sobre Pokrovsk, então olhem sua bandeira, ela foi simplesmente derrubada por um drone. Então não se preocupem. Na verdade, não é o que vocês veem ou relatam. Vocês têm 4 opções. Denis Pokrovsk, aqui está toda a situação em Pokrovsk. Isso é para onde? Isso é o prenúncio de quê? Para onde levam esses portões? Para ser sincero, é imprevisível, mas eu escolheria o caminho para lugar nenhum. Sinceramente, eu escolheria para lugar nenhum. Além disso, qualquer opção é possível, mas sempre é preciso considerar o presidente Trump. Seja qual for o desfecho, a influência dele estará presente. Agora a situação chegou a um ponto em que nada é tão simples. E eu não daria atenção a todas essas bandeiras tricolores, assim como aquela que vocês colocaram na prévia com a imagem do nosso programa. Isso tudo, entende? Mesmo que os russos capturem Pokrovsk, isso, claro, será um grande golpe político para Zelensky. Nunca vou esquecer, você lembra? Acho que foi quando a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas se reuniu em Nova York, ainda na presidência do Biden. Zelensky disse que recuperaria Bakhmut e mais 2 centros regionais, algo registrado em vídeo. Lembro bem de Fortaleza Bakhmut. Eu certamente não ensino os militares a lutar, mas o que aconteceu em Bakhmut também foi uma decisão puramente política. Agora estamos chegando ao ponto sobre o qual venho, pode-se dizer, gritando há anos. Cada novo semestre de guerra, cada novo mês de guerra só vai levar a coisas piores. Agora estamos falando sobre o perigo, estamos falando sobre Pokrovsk, então a situação está realmente ruim? Claro, é mentira o que você disse, o Estado-Maior está mentindo, naturalmente. Bem, Sasha, tudo como sempre? Tudo como sempre, mas mesmo assim, entende só que tem um detalhe aqui? Afinal, de maneira militar, tudo isso está ligado à grande política. E até mesmo Putin, que hoje, estava tomando chá, tinha uma mesa de doces com seus militares, ele fez assim. 2 recados poderosos assim, um recado forte, está presente na mídia, sim, na mídia mundial. Isso é sobre o Poseidon e os Sarmatas. Em breve teremos Poseidons. É uma continuação desse tema com o Burevestnik. Isso está claro. Para quem é o sinal, sim, é um sinal para a América de um lado e um sinal para a Ucrânia do outro. Quero que analisemos juntos, começando pelo segundo e depois indo para mais perto do Trump. Veja, ou seja, legendas, comandantes, legendas. Bem, eles dizem ao Putin que não são contra.
Legendas criadas por Dima Torzok. No geral, veja, aqui podemos listar vários golpes contra Zelensky. O primeiro golpe: nessas condições, você consegue manter um cessar-fogo, vai dar a ordem e todos vão parar de atirar. Segundo, Zelensky está pronto para uma extração, algo como Azovstal. E terceiro, no sentido de deixar os jornalistas entrarem, jornalistas de verdade, todos mesmo, inclusive os ucranianos. Ou seja, isso é uma exposição total do que está acontecendo lá, para o que obviamente o governo ucraniano não está pronto. Porque mesmo assim, eles filtram cuidadosamente esses correspondentes que vão para uma linha de frente ou mostram o outro lado da guerra. Ou seja, nós entendemos que, eu claro, não quero tirar essas conclusões, mas elas são inevitáveis. Assim como na Casa Branca, no Salão Oval, Zelensky foi humilhado, nos Estados Unidos agora está acontecendo o mesmo tipo de humilhação midiática por parte da Rússia em relação a essa situação. Alguém pode dizer que isso é guerra de informação, propaganda militar e assim por diante. Não deem atenção a isso. Mas, no fim das contas, é preciso responder a essas três afirmações. Não dá para ficar em silêncio. O que você acha? Isso vai aguentar essa tensão? Quando, digamos, o Ventsa, a gente ainda vai discutir. Ele deu uma entrevista quando os Estados Unidos agem assim e, claro, a Rússia também adota essa armadilha midiática para o Zelensky. Bem, se começarmos pela Ucrânia, você disse, não? Pelo segundo começamos pela Ucrânia, não, obrigado. Primeiramente, não acredito em outro Azovstal. Como você disse, tudo é visto pela política. Para Zelensky será um grande golpe. As falas de Putin são claramente propaganda militar. Mas outra conversa é que, mais uma vez, a KGB supera o KVH em soluções não convencionais. Discutimos isso nas transmissões e eu disse que para Trump e Putin é preciso propor ideias não convencionais. E acontece que para a KGB esse KVH é tão previsível, eles facilmente os colocam em uma situação difícil. E por mais que eu seja contra esse KVH, eu, do ponto de vista da Ucrânia, como uma pessoa pró-ucraniana, não gosto nem um pouco disso. Com essa declaração, Putin deu um golpe forte em Zelensky. É preciso admitir. Zelensky tornou-se refém de suas decisões. Ele insiste em certos temas para manter o poder sem encerrar a guerra, buscar compromisso, discutir eleições ou restaurar o processo político. Na verdade, foi Zelensky quem preparou o terreno para Putin agir agora. Por quê? Pois não se podia permitir essa situação. Entendo, a situação está ruim, mas era evitável. Como? Tínhamos várias opções. Sempre lembro disso nas transmissões, mas quase todos esqueceram. Lá, Zelensky e Xi Jinping são lembrados. E os chineses apresentaram o seu plano de 12 pontos. E sabe, esse plano não era nada assustador. Esse plano parece melhor do que o que vemos hoje. Está tudo no Google. Zelensky recusou tudo. Não, de jeito nenhum. Nenhuma retirada pela linha de demarcação. Então, a situação está piorando. A linha de demarcação estará pior daqui a meio ano do que está hoje. E não é certo que será possível discutir isso naquela época. Por isso é assim. Quanto aos Poseidons do presidente Trump, veja, lá eles têm esse Petrel, ou como se chama, 8.000 quilómetros ou quanto, é um míssil. Isso é típico do Putin, ele faz barulho com armas, porque não tem mais nada para se gabar. Trump respondeu, senta-se, acalma, temos um submarino nuclear perto de você. Não precisamos de mísseis desse alcance, fique tranquilo. E Putin segue elevando a atenção. Esse Poseidon ou Solovyov menciona há uns 6 ou 7 anos nos programas, sempre assustando com ele. Nova York, Miami, litoral, cinzas, acabou. Nada disso vai acontecer, nada disso vai acontecer. Aqui eu apoio, está na minha opinião. O ministro da Defesa da Bélgica disse hoje, se a Rússia ousar usar qualquer tipo de arma nuclear, Moscou será varrida da face da terra. Não sou fã desse ministro, ele é mais ou menos, mas aqui ele falou corretamente. Putin precisa se acalmar, Putin precisa fazer exigências claras. Se ele não gosta de Zelensky... Eu sei, isso foi discutido no Alasca. Tiramos Zelensky e fizemos eleições mais claras. E ele meio que brinca com a vida das pessoas. De qualquer forma, pessoas estão morrendo. E aqui a congressista Ana Paulina disse bem. Lunina, você leu? Não. Ela afirmou que os falcões de guerra europeus incitam o conflito, mas quem morre são jovens dos dois lados. E os chamou de sociopatas. Bem, acho que Putin e Zelensky são sociopatas. Aqui veja,
Estamos observando um jogo de outra ordem, em outro nível. Os Estados Unidos impõem sanções, mas a força delas é controversa. A imprensa ocidental escreve que é uma opção intermediária, nem leve, nem pesada. Alguém escreve que isso é como um remédio para um morto. Alguns riem de Dmitriev, que foi logo aos Estados Unidos da América para vários encontros. Outros discordam e dizem que não há nada engraçado nisso. Porque hoje, antes do nosso programa, Dmitriev apareceu e disse: bem, ele basicamente admite que toda essa história com a Ucrânia, sim, é preciso chegar a um acordo entre os Estados Unidos da América e a Federação Russa. Ou seja, é isso. Durante um ano, esse é o resultado da visita de Dmitriev. Sim, a visita foi boa e tranquila. Até comemos o chocolate que ele trouxe com a Ana Paulina Luna. Ou seja, está sendo feito um certo trabalho. Mas os ucranianos continuam sendo reféns dessas duas relações entre os Estados Unidos da América e a Rússia. E o jeito que eles se comportam é só para mostrar um ao outro. Um diz: tenho o submarino mais poderoso do mundo. O outro responde: tenho o Poseidon mais avançado, impossível de derrubar ou detectar, ou o Burevestnik, que voa o quanto quiser. Essas são as relações deles. Mas onde está a Ucrânia nisso? Essa é a questão importante. Porque, por um lado, há pessoas que afirmam que Zelensky meio que foi descartado. E essa história. Isso é trollagem. KGB, KVN, concordo totalmente. Ou seja, é uma competição de capitães, mas lá eles têm estrelinhas, entende? E isso é visível. Isso é visível, como se, digamos, jogando a quatro mãos entre si, eles despissem antes de tudo o Zelensky, mas ele próprio, de certa forma, permanece vestido e despe todos os ucranianos. E aí acontece que ficamos correndo, nus perdidos. E não está claro se haverá dinheiro para o próximo ano. Ainda não está claro. Dizem que a Europa vai ajudar, mas até agora não decidiu nada. Eles caminharam por lá discutindo e dizendo: vamos decidir sobre o dinheiro russo em dezembro. Mas eles vão desenvolver um plano muito poderoso, um plano para parar a linha de combate, um plano mesmo. E esse plano já está sendo anunciado para nós com antecedência. O que você acha sobre o plano da Europa? O quanto essa história ela está alinhada ou totalmente desalinhada com o lado americano? Quando falo do lado americano, quero dizer a administração dos Estados Unidos. E, bem, recentemente foi o aniversário do Plano da Vitória do Zelensky. Há um ano, no dia 16, se não me engano, ele subiu à tribuna e leu o plano. E nós podemos, em princípio, avaliar após um ano o que se concretizou e o que não se concretizou. Esse plano será com os europeus que estão se preparando para o final da semana. O mesmo tipo de plano. O plano é uma palhaçada e discuti-lo seriamente não faz sentido algum. O plano ainda está sendo escrito. Zelensky afirma: haverá um plano, mas Putin não aceitará. Assim fala o presidente de um país em guerra. Sabe, isso aí já é realmente um verdadeiro show de comédia. Vocês riem, mas é realmente só para rir mesmo. Como é que vocês fazem isso num momento tão importante? Vocês conseguem imaginar? Já falei isso antes. Em Israel-Gaza há um plano de paz e todos, incluindo Witkoff, Rubio e Vance, estão envolvidos. E se alguém saísse do país e dissesse: bem, estamos escrevendo um plano aqui, mas, por exemplo, Gaza não está escrevendo, não vai aceitar, imediatamente se mostrariam como pessoas que não são sérias. E ele sai e diz isso. Então, para que perder tempo e para quem serve um plano que não vai funcionar? Vamos criar um plano eficiente, mas eles não farão isso. Zelensky, por quê? Porque um plano que realmente funcione implica automaticamente o fim político de Zelensky. Entende? Se os interesses da Ucrânia fossem prioridade, esse plano seria aceito, mas não são. E enquanto tudo isso parece tão ridículo, sinceramente, não vejo sentido nenhum em discutir. Sobre as sanções de fato é verdade, são sanções de média intensidade. Aviso, ainda há muitas surpresas por vir, possivelmente este ano, tanto para a Rússia quanto para Zelensky. Não me refiro a sanções ao Zelensky, a outros fatores. Sobre a Rússia, tudo é possível. Essas sanções realmente vão afetar a economia da Rússia em alguns meses, mas isso não vai influenciar em nada aqui a guerra. O Putin só vai ter que cortar alguns gastos, mas a guerra vai continuar sendo prioridade para ele. É assim que funciona. Sobre Dmitriev, vocês me chamam de blogueiro, mas não é bem isso. Posso explicar. Eles realmente ficaram assustados. Foram gastos grandes quantias para que lobistas organizassem diversas coisas aqui nos Estados Unidos em prazos muito curtos.
E esses chocolates, balas de goma, tudo isso que eu estou sugerindo para vocês, talvez venha de lá. Um grande grupo de pessoas trabalhou nisso, de verdade, ficaram assustados. Dmitriev, bem, claro, é um propagandista, mas, na minha opinião, é um dos mais inofensivos de toda essa turma. Eu também não sei sobre a União Europeia. O que vamos discutir? Veja, quando Zelensky foi para o Ocidente, de novo se encontraram, se abraçaram. Qual é o sentido disso? Entende? Qualquer uma dessas, esse tipo de escalada midiática acaba. Bem, o prefeito ou o assistente sentou e escreveu um post no VEX. Apoiamos juntos até o fim. Starmer, vamos dar 5.000 mísseis e drones. Então Starmer pode cair em breve. No Reino Unido, a primeira-ministra Anna Eisel-Fares, com 90% de chance de assumir o cargo, dá entrevista e afirma: minha intuição diz que Putin é mau. E eu não gostaria de colocar tropas na Ucrânia. E onde não quer colocar tropas também não vai querer fornecer mísseis. Porque não querem que pensem que o Reino Unido está totalmente envolvido na guerra. Ou seja, a retórica será diferente, de qualquer forma mais conservadora. E tudo o que o Starmer está dizendo agora, que simplesmente não tem apoio nenhum, não tem popularidade nenhuma, isso tudo é vazio. Quantas vezes já vimos isso, você lembra? 6 meses atrás, Starmer, Macron, Scholz e mais alguém, acho que Tusk, vieram. E eles estavam andando juntos, eram 5, tinha até uma foto disso. Andam sorrindo. Onde está o resultado? Então nada mudou absolutamente. Agora é a mesma coisa, tudo igual, isso é só para o público. Mas, paralelamente, a guerra continua e está se tornando muito mais destrutiva. Sai Zaitchuk, que é o principal dirigente da Ucrânia Energo, e ele diz: pessoal, em Kiev este será o inverno mais difícil, porque os ataques ocorreram lá nos dias 10 e 20 de um mês. Bem, de modo geral, a capacidade energética da empresa foi seriamente comprometida. Sim, as autoridades de Kiev dizem: estamos construindo novas usinas termoelétricas. Estamos lá com todos. Também sou legal assim. Segundo nível de proteção, segundo nível de proteção. Uau, que coisa! Bem, depois ele na verdade esclarece. Esse dirigente, o vice, pela linha de Zelensky, o chefe da administração militar regional. Diz administração militar civil. Diz que lá tem um Shahed. Isso, em princípio, é feito para que um drone chegue e só. Depois, construir de novo, novamente, acaba sendo tipo um poço sem fundo. Como assim? Tem que construir, tem que fazer. O Shahed atingiu uma vez, tem que construir de novo. Estamos construindo novas usinas termoelétricas e as antigas foram destruídas? Ou seja, ouvimos uma completa falsidade sobre o próximo inverno nas declarações oficiais. Uma falsidade que está, antes de tudo, ligada ao dinheiro e a essa reconstrução. O inverno apocalíptico realmente está se aproximando de Kiev? Eu só estou enfatizando Kiev, porque se acontecer em Kiev, vai acontecer com todos os outros também. Todos os outros também terão grandes problemas. Talvez em Zakarpattia e arredores também haja esse fluxo. E, em geral, talvez Lviv fique um pouco mais tranquilo, embora lá possam haver outros problemas. No fim, se houver problemas em Kiev, todos serão afetados. Sim, eu confirmo, realmente vai ser um apocalipse em Kiev. Fico muito irritado ao ouvir autoridades dizendo: se puderem, vão embora de Kiev. Vão embora porque ficaram malucos. Bem, 3 a 5% das pessoas têm a possibilidade de ir para algum lugar. E o resto? Bem, isso já ultrapassa todos os limites, sai de todos os padrões. Sobre essas declarações desses, digamos, representantes do setor energético, sabe? Por que vocês querem falar, afinal? Então, essa usina terá uma proteção e a outra será diferente? Para quê? Talvez você queira contar tudo para os russos, com coordenadas. Ou seja, é um absurdo. E eu não vou me cansar de repetir isso. E onde está Mustafa Najem, que geriu bilhões e agora está tranquilo em restaurantes em Kiev? A irmã dele lança uns livros idiotas. O irmão dele trabalha com propaganda da United States Agency for International Development, onde está Mustafa Najem, você entende? Bem, agora tem um cara que foi para o SZ ou algo assim. Isso tudo é um pesadelo. Os outros lá estão no mínimo, é uma prisão. E o cara simplesmente anda por aí tranquilamente. Exatamente. Esse é todo o sistema e estrutura pós-soviética. Já era assim antes do Zelensky, mas permitir isso em plena guerra é uma vergonha e absurdo. Não vejo nada de bom para as pessoas. O objetivo do Putin está claro. E acredite, de novo, ninguém vai ser responsabilizado, vai ser uma tragédia, mas ninguém vai ser responsabilizado. E isso faz parte do espetáculo, é só o começo da transmissão.
Mas por que permitiram chegar a essa situação se era possível entrar neste inverno pelo menos em uma fase de trégua, em uma etapa de cessar fogo, algo assim, algo parecido? Não, o Zelensky é totalmente intransigente, como mostram suas últimas declarações. Não vou negociar territórios, não vou fazer isso ou aquilo. Como é possível negociar qualquer coisa com ele? Eu estou do lado da Ucrânia, mas como é possível negociar com o Zelensky? Simplesmente pelo jeito que ele fala? É por isso que não negociam. Por isso, aparentemente, as negociações serão conduzidas no nível dos Estados Unidos da América e da Federação Russa. Mas, desculpe, a Europa o apoia. Por quê? Essa é a principal questão. E você sabe por que ele foi recentemente para a Suécia? Você viu esses aviões? Sim, lá o primeiro-ministro tirou fotos, mostrou os aviões, fizeram um acordo. Sim, esses aviões estarão na Ucrânia, mas ninguém sabe quando e se realmente estarão ainda é uma grande dúvida. Eles logo dizem, seria bom produzir armas na Ucrânia. E Zelensky, é isso que eu quero mostrar para vocês. Zelensky declara, a partir de novembro já começamos a vender armas para exportação. Aqui está o novo plano de Zelensky, chamado por mim de modelo Erdogan. Antes vocês citaram o plano Peremogi, mas agora há um modelo totalmente novo. O Estado fabrica armas, e no caso do Erdogan, apesar de supostamente serem empresas privadas, todos sabem que pertencem a ele, sua família e seu clã. O mesmo ocorre na Ucrânia, mas com Erdogan. A Turquia não está em guerra e muitos têm medo dela por seu exército poderoso. E esse aí quer sentar e decidir o quê, para quem, para onde. E os europeus pensam, olha o cara que temos, deixa ele. Na Ucrânia há uma guerra eterna entre eles mesmos. Eles nem chamam a Ucrânia de país, mas de buffer. Esses globalistas chamam de buffer. Então que produzam armas de forma barata. Vou te dar uma proporção aproximada. 100 mil euros gastos em armamentos, estamos falando de valores pequenos para ficar claro. 100 mil euros gastos em armas. A produção na Europa custa de 30 a 40 mil. Na Ucrânia é pelo menos 2 vezes mais barata. Eles pensam, ótimo, que produzam lá, lutem, e nós vivemos confortavelmente, recebemos Zelensky a cada 6 meses, abraçamos, prometemos algo e mandamos ele de volta. É para isso que a da Ucrânia é necessária, e é assim que eu vejo. Olha, 2026 está chegando o maior país da Europa e levar a isso, bem, isso é fantástico. Mas por mais ruins que sejam esses que estão agora à frente da União Europeia, Ursulas, presidentes, primeiros ministros, se Zelensky não tivesse autorizado, isso não teria ocorrido. A decisão final é dele e ele está satisfeito com isso. O New York Times investiga uma produtora que há 3 anos fazia testes de elenco para filmes. Suspeitamos que seja para Zelensky. Sim, bem... Isso, claro, sim. Eu sempre peço às pessoas para realmente perceberem. $1 bilhão americanos simplesmente entrou na conta da empresa. Sim, é uma quantia de 6 ou algo assim. E já nem é mais disfarçado. Aliás, a mídia globalista como o New York Times é uma das principais, comprovando o que eu dizia. Foi decidido não derrubar Zelensky de uma vez, mas tirar o poder dele aos poucos, camada por camada. Esses artigos semanais comprovam isso. Então, como lutar por 2 ou 3 anos? E também aqui, Yuri Lutsenko o pegou nisso recentemente. Lutsenko é um camarada bem específico, sem dúvidas. Vendia, sim. Existe essa expressão, animal político. E ele é um animal político. Sim. Alguns dizem que ele não tem mais onde colocar marcas, outros pensam diferente, mas ele representa bem a política ucraniana. Ainda há a Timoshenko e outras figuras. Lutsenko diz, vejam em que jogo Zelensky está jogando. Ele liga para o Tusk, que repassa à imprensa ocidental, dizendo que a Ucrânia pode lutar tranquilamente por 2 ou 3 anos. Isso, digamos, ele transmite para a Europa, e internamente também transmite. Estamos mais próximos da paz do que nunca. Agora vamos forçar a Rússia, e haverá paz, e haverá cessar-fogo na linha de contato. E todo mundo ficou de ouvidos atentos, assistindo como tomam Pokrovsky, lá Kupinsky, Volchansky, sobre o qual, como você vê, todos ficaram em silêncio. Bem, explodiram aquela barragem de Belgorod e todo mundo ficou em silêncio. Mas espere, a água vai embora. A situação era simplesmente crítica lá, no norte da região de Kharkiv. E por isso tomaram medidas muito arriscadas. Porque, se imaginarmos que vão tomar medidas simétricas em resposta, bem, não vai dar certo de jeito nenhum. Quero dizer, atacar indiscriminadamente represas e objetos que mudam a paisagem desse jeito. Bem, o cenário da guerra é uma história muito pesada. Bem, sobre as represas, depois sobre a tragédia, depois Zelensky.
Por que ele consegue falar de forma tão simples lá por 2 ou 3 anos? E para os ucranianos, esperem, esperem, temos uma janela de oportunidades, ele consegue se manter no poder. Afinal, no fim das contas, essa declaração para o público externo também é difícil de considerar realmente racional, sábia, ponderada e excelente. E por dentro é pura mentira, mentiu lá e aqui. A verdade está no meio, onde sigo sentado na minha cadeira, no meu trono. Olha, veja, você diz que ele fala para o público interno, declara, logo haverá paz lá. Eu ouço o tempo todo, não estou pronto para compromisso, isso não vai acontecer. Não, nós... Queremos paz, nós queremos... Paz, não é só declarar, sim, não. Não é isso, ele tem falado muito disso ultimamente. Exatamente, sabe? Para quem são essas declarações? Putin? Não quer? Sim, Putin não quer, mas eu quero. Eu sou a favor da paz. Sim, tudo isso é para Trump, que sabe que tudo está sendo documentado e relatado, ele leu. Vou-te contar minha versão com base nas informações e fatos anteriores. A entrevista de Tusk foi publicada no próprio New York Times. Isso também não é coincidência. E Tusk meio que compartilhou parte de uma conversa pessoal e privada com Zelensky, não, ele até o citou. Podemos lutar 2 ou 3 anos, mas não quero que sejam 10. Ele disse que se preocupa com isso, mostrando que está perdendo a cabeça, mas lentamente. E isso também é um sinal. Entende? Tusk também apoia os globalistas e os representa. Ele está sendo usado para divulgar que a Ucrânia pode lutar por mais 2 ou 3 anos. Não foi o próprio Zelensky que declarou isso. É improvável que ele cometesse esse erro. Quem faz isso é o Tusk. O Tusk é um falcão de guerra, simplesmente isso. O Tusk é um falcão de guerra. Vince diz. Então, perguntam de novo para ele em uma entrevista sobre a situação com Zelensky. Foi algo planejado junto com o presidente? Tipo, essa situação, diz Vince, não. Vocês esperavam que o Zelensky fosse explodir assim? Ele diz, não, ele foi muito grosseiro. Isso foi, no geral, algo que me afetou. Isso foi há 8 meses. Nós meio que já viramos essa página. Ele também virou a página. Sim, virou. Agora ele entra de terno. Nessa entrevista, foi assim que tiraram a citação e espalharam, segundo Vince. Isso talvez seja a minha lembrança mais marcante, bem como uma apresentação marcante de mim mesmo. Porque é claro que o vice-presidente é um cargo alto, mas ainda assim fica um pouco nas sombras, obviamente, de quem? Do Trump, do presidente número 1. Sim, obrigado. Ao mesmo tempo, Vince diz que, vejam, está tudo bem. Tudo está caminhando para o fato de que a guerra está indo na direção em que não será vantajoso para os não-russos lutar. Para os ucranianos, ainda mais. Assim, ambos perceberão que é preciso encerrar a guerra. Sinceramente, a estratégia não é grande coisa. Parece bem provocativo do Vince. No contexto de que, de qualquer forma, isso favorece mais ao Zelensky. Zelensky diz que nos Estados Unidos da América só pensam, deixem eles lutarem enquanto aguentarem. É nisso que eles apostam. Eu tenho uma pergunta, por quê? E é verdade que essa página do conflito entre Zelensky e Vince foi virada? E, de modo geral, com os principais republicanos ou trumpistas, apoiadores de Trump, membros da administração, senadores, enfim, com aquele círculo que, na verdade, é considerado o círculo mais próximo de Trump. E o segundo ponto, por que os Estados Unidos, por que a América escolhe o caminho de continuar lutando, de continuar dando apoio? Eles, em tese, não vão pressionar Zelensky, não vão obrigá-lo a tomar alguma atitude para parar a guerra. Em algum momento para agradar Putin, e claro, em algum momento Putin para agradar Trump e a Ucrânia, também vai ceder em algum ponto, vai buscar algum tipo de compromisso. Sobre Vince, vou direto ao ponto. Por que não pressionam? Vou explicar. Essa opção ainda existe, mas se antes era uma das 3 principais soluções, agora está bem mais distante. Porque agora eu vou explicar para vocês como isso é visto aqui. Se tirarem Zelensky agora, o que acontece e quem assume? No lugar dele vai aparecer uma figura que não agrada aos Estados Unidos da América, porque eles veem como está Klitschko hoje em dia. Quem hoje tem popularidade e chances reais? Nem daqui a 1 ano, talvez em meio ano ou 2, dê para fazer algo. Mas hoje e agora simplesmente não existem essas pessoas. Vai ser trocar 6 por meia dúzia.
E por isso foi tomada a decisão, como já disse, de tirar o poder dele aos poucos. Eles não vão derrubá-lo de repente agora só por esse único motivo. A questão das eleições é importante, porque derrubá-lo agora se podemos esperar até a primavera e apenas não elegê-lo nas eleições? É assim que tudo isso está sendo considerado e Vance disse. Lá teve uma apresentação marcante dele e as relações mudaram. Agora a retórica é não pressionar para não dar chance ao Putin de reagir. Já fizeram isso antes. Após o Salão Oval, Putin pensou, agora vamos juntos esmagar Zelensky. Agora eles estão igualando midiaticamente, mantendo uma certa neutralidade. Bem, sim, Trump agora está cutucando Putin, porque Putin demonstrou desrespeito. E, aliás, aqui a paciência de Trump explodiu. E a atitude em relação a essa questão mudou muito dentro da administração. Agora vão falar duro com Putin, sem parar as negociações e agindo. Continuação. Bem, é por isso que existem esses Poseidons e Burevestniks, porque isso é uma história historicamente justificada. Assim que começa uma conversa mais dura, imediatamente vem os testes, algo assim. Então, veja bem. Não há eleição prevista. Bem, veja a situação, por exemplo, com Trukhanov. Isso é uma vergonha. E o Zelensky continua, o garantidor da Constituição, vem e diz: eu não ligo, não me interessa qual passaporte é falso, qual é verdadeiro. Recebi do SBU a informação de que existe um passaporte e tirei a cidadania dele. E só depois de tirar a cidadania é que apresentam acusações contra Trukhanov. E agora vamos pensar, do que ele está sendo acusado? Bem, já tendo tirado o passaporte dele. Provavelmente, esquemas, manipulações, lavagem de dinheiro, venda de terreno, SOB, não. Começou a chover e as autoridades da cidade foram negligentes. 9 pessoas morreram. Bem, isso foi no momento daquela inundação em Odessa. É um caso muito populista, muito interessante, muito populista. As pessoas gostam desse tipo de coisa. Isso pode ser um sinal de que esse controle presidencial direto sobre Odessa, já que Lysak e o chefe de Odessa agora foram nomeados pelo presidente, bem, também pelo presidente. Sim, muitos dizem que o mandato expirou, ainda vai ser tudo revisado, até mesmo pelo próprio Zelensky. Bom, tudo bem. Vejam, ele está colocando sua própria administração. E Lysak é tão rejeitado que é preciso abrir um processo criminal de oposição contra Trukhanov por uma motivação totalmente populista. Há uma palavra para isso, perseguição. Agora perseguem Trukhanov de todas as formas. Como falei, não sou fã do Trukhanov nem o considero herói. Mas esse tipo de arbitrariedade, especialmente política, definitivamente não é sinal de um país civilizado. Está claro, ele está sendo afastado do poder. Pode haver muitos motivos para isso, e diferentes razões são mencionadas tanto nos bastidores quanto abertamente na imprensa. Mas isso é algo, e eu simplesmente não tenho palavras. E logo aconteceu um caso assim. Quando Berlinskaya organizou o evento, matou pessoas em Chernigov e os russos bombardearam. Continua. Isso não afeta, pois ela é próxima e canta o que convém. A Trukhanov, foi lá que aconteceu. Casos horríveis, claro, né? Aqui na Ucrânia também tivemos muitos casos assim. Agora podem prender todos os prefeitos. Aqui, infelizmente, a vida humana não vale nada em lugar algum. Por isso é isso aí. Isso, entende? É tudo típico. E sobre Lysak, como eu disse, tentei verificar a biografia desse cara. Não se sabe nada sobre ele. Só nos últimos anos, um certo período da vida dele. Entendi. Ele é agente secreto, mas não gostaria que pessoas assim estivessem na política na Ucrânia. Ele não tem um rosto muito bom de uma pessoa que... Bom, como posso dizer? Não é isso, eu não quero dizer nada, mas não é isso. As pessoas entendem do que estou falando. Mas mesmo assim, sobre Lysak, isso é incrível. Ele diz que é preciso organizar um mês de limpeza, limpar Odessa, entende? Eu sinto pena de Odessa. Sabe do que tenho pena? Você disse que Zelensky usa formas tão baratas de vender isso ou um novo líder. É tão barato e sinto pena das pessoas. Elas não têm direitos. Por que permitiram a ditadura? Agora não dá mais para fazer nada. Permitiram a ditadura. Agora vou ligar esse assunto. Mencionaram os bombardeios em Kiev. Aqui estão as pessoas. Sabe, na semana passada eu conversei muito com pessoas de Kiev. A guerra precisa acabar. Esses bombardeios também. Eles estão sob ataque e dizem, sim, tem que acabar, mas sempre há um porém. Mas desculpa, eu simplesmente tenho uma visão diferente sobre liberdade
Eu não entendo isso e sinto isso de forma muito sensível. As pessoas aguentaram e estão aguentando. Sem mais comentários. Então, como conseguiram pressioná-los tanto assim? Legendas! Até mesmo como na Rússia. Isso é realmente muito importante. Veja, você se lembra de como todos se orgulhavam? Eu realmente sinto, eu me lembro, sinto até nas pontas dos dedos. Você sente como é incrível que essa pessoa não seja um político, não seja alguém do sistema. Lembra de 2019, quando elegeram Zelensky? Agora ele vai chegar, ele vai agir com justiça, sem estar ligado a partidos, políticos, oligarcas, todas essas obrigações. Ele vai chegar e fazer acontecer. E aí acontece que não foi um político que conseguiu inspirar o povo assim. Não foi um político. Ou seja, nenhum político conseguiu fazer isso. Eu não gostaria disso. Era comum chamarem assim e até hoje seus apoiadores pensam desse jeito. Zelensky é do sistema. Zelensky não construiu nada no mercado. Zelensky trabalhou com oligarcas que pagam em dinheiro vivo ou em offshores fora do sistema financeiro da Ucrânia. Essas não são condições de mercado diferente das que tive na Ucrânia ou das de muitos que nos assistem. Continuando. Audiências antigas do canal Mais Um e do 95 ao Kvartal. Esse é o impacto que uma pequena ou média bancada tem no Parlamento. Objetivamente. Recebe-se um pedido, escreve-se um roteiro e destrói-se a reputação de alguém ou manipula-se a situação até fazendo algo terrível. Hehe, haha. As pessoas riem de si mesmas, como sempre digo, e aplaudem. Afinal, só idiotas podem gostar do que fizeram em termos de política. É isso, ele é um verdadeiro político. Além disso, talvez não saibam, mas ele já concorreu com Poroshenko em 2014. Zelensky apresentou os documentos, mas foram retirados no final. Isso é oficial, os advogados entregaram. Não, eu não... Ouvi falar disso. Afirmo isso com certeza. Depois viram a situação e quiseram retirar. Como não chamar essa pessoa de político? Ele estava pronto para começar e só esperava esse comando. Condições favoráveis ocorreram em 2019. Sim, votei nele, mas foi contra Poroshenko. Esse exército de Mavavira e o nacionalismo radical, esse incentivo, eu sabia que levariam a uma tragédia. E foi o que aconteceu. Não achei que Zelensky continuaria com isso. Eles o recrutaram de novo. Bem, o fato de que o recrutaram de novo, claro, é uma coisa. Mas quais são os principais motivos? Bem, existem previsões para essa situação e a conversa entre Trump e Xi Jinping vai mudar alguma coisa? Ultimamente, tenho feito essa pergunta sempre. Não é porque eu entendo que Trump e Xi Jinping estão se encontrando por outro motivo. Eu entendo que eles têm suas próprias questões muito tensas e interessantes acontecendo entre eles. Até mesmo, veja só, o Japão, sim, o Japão está indo se encontrar com essa nova primeira-ministra. Trump e Milo estão até recebendo ela. Ela diz: agora vou te indicar para o prêmio Nobel do ano que vem e ganha de presente esse boné aqui. O Japão voltou, tudo está ótimo e colorido. Assinam um acordo sobre terras raras, embora seja o Japão, terras raras. Isso é algo muito... Bem, é uma questão específica. Eles não têm volumes tão grandes, mas mesmo assim... Ou seja, fazem tudo para agradar o Trumpu, e hoje a Reuters escreve que, em princípio, bem... negaram o pedido do Trumpu de não comprar portadores de energia da Rússia. Os japoneses, ou seja, se os japoneses são aliados, apesar de todas as reviravoltas históricas, ainda assim são aliados dos Estados Unidos. Se eles recusam isso, então por que Xi Jinping deveria concordar? Trump diz que vai pedir para recusarem ou reduzirem o fornecimento de recursos energéticos da Rússia. Mas se, obviamente, se a japonesa recusou, Xi também vai recusar. E então, o que você acha que estará na mesa entre Trump e Xi Jinping sobre as questões da Ucrânia? Nishi do Japão não é tão simples. Aguarde essas declarações, espere 1 ou 2 semanas, como dizia um clássico, você tem esse tempo. Sobre Xi Jinping, certamente falarão sobre a Ucrânia, mas não é certo que isso será declarado publicamente. Depois, a gente discute, talvez digam de forma vaga, discutimos a Ucrânia. Na verdade, esse é um dos principais temas, que é um elo em uma enorme cadeia de vários acontecimentos diferentes. A tarefa estratégica de Trump, na verdade dos Estados Unidos, é separar a Rússia e a China. Essa aliança não pode ser permitida. Suspeito que Trump tentará isso, prometendo ao Xi Jinping condições comerciais melhores, principalmente sobre tarifas.
Mas olha, vamos acabar com a guerra e não deixar a China se unir à Rússia. Acho que nesse contexto haverá Venezuela e outras questões. Quais os planos do Trump? E isso é uma grande combinação, né? Uma combinação muito complexa, com várias etapas, onde a Ucrânia é apenas uma das partes, por assim dizer. Editor de legendas, corretor Kulakova. Denis, momento importante. Agora está rolando uma retórica desenfreada sobre isso. Bem, mais uma vez, mais uma espiral, mais uma vez. Em geral, essa engrenagem de inimizade e divisão entre ucranianos por causa da mobilização continua girando. O Eliante, não o Eliante, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Em geral, todos vão servir, quem não serviu não tem direito, quem lutou tem direito. E em geral, a mobilização está ficando cada vez mais rígida e mais rígida. Além disso, esse tema já é bem comum, sabe? Muitas pessoas estão cansadas de se surpreender, cansadas de, bem, lamentar por isso, de se chatear e de se espantar com o que vem. Estão cansadas. Mas há uma certa nova reviravolta também nesse assunto. Então, veja, se lá você é abertamente, digamos, pelos propagandistas de Zelensky, abertamente. Se você assiste esses vídeos lá, se você tem eles no seu canal, por exemplo, nas suas redes sociais, então você é inimigo, você é ipsochinik, você está do lado da Rússia. E a frase de que todos os vídeos foram gerados pela inteligência artificial de Poturaev, isso, claro, é simplesmente o auge. Isso, sabe, é como na linha de frente. Sim, não tem nada. Em Pokrovsk e Kupiansk não estão cercados. E no geral, está tudo normal. No geral, deixem pra lá, tudo isso é inteligência artificial e essa mobilização é mentira, inventada pelos russos. Que russos? Todos sabem muito bem. As pessoas estão perdendo parentes. É algo muito difícil. Bem, tive uma conversa recentemente. Morreu no TCK bem o rapaz, sim, o filho. E as pessoas são de idade e eles. Enfim, eles estão esperando. Estão esperando uma mudança de poder, se não quiser dizer de forma radical, estão esperando a Rússia. Bom, porque esses caras do Serviço Federal de Segurança vão chegar e eles vão pegar esses caras do TCK e se vingar, porque todos esses TCKS não vão embora. E eu entendi nessa conversa, sim, o quê? Essa imobilização foi como cavar uma cova para uma Ucrânia, no sentido da sociedade ucraniana, quando tanto faz qual bandeira a pessoa tem, ela só quer que alguém seja punido. Esses canalhas que pegam, espancam e torturam. Bem, o filho já não volta mais, mas mesmo assim, eles também vivem com esse sentimento de vingança. O que você acha desse problema? E por que Zelensky, bem, mantém esse silêncio vergonhoso? Especificamente, eu sinto muito por essas pessoas. Espero que sejam só emoções falando quando dizem esperamos pela Rússia. Ouvir isso é simplesmente horrível. Já discutimos esse assunto com você hoje. A sociedade, se olharmos para a história de todos os ditadores, e o exemplo mais recente disso é a Rússia, a sociedade chega a esse ponto não em um dia e nem em um ano. No caso de Zelensky, claro, foi muito mais rápido do que o esperado. Após isso, o cidadão sozinho não pode mais agir. Você está sem direitos e assustado, pois toda a máquina de propaganda trabalhou para isso e todos participaram. Vários canalhas, como Petrov, Zolkin e Natalka Muziashuk, o SBU vai bater na porta de todos, isso virou meme, e nisso está a tragédia, quando você é ameaçado. Antes, um dos principais jornalistas do canal líder de audiência foi alvo dos serviços secretos. E eu sei de outros detalhes picantes sobre Mosiashuk, mas não vou falar no ar. Ela também está na mão deles. Por isso, bem, Sasha, eu realmente não sei. Você conta, mataram. Lá me contam, mataram. Em todo lugar mataram. Aqui mataram, ali mataram. O telegrama inteiro. Mataram, bateram, espancaram. E é isso. E nada acontece. E nada está acontecendo agora. Mas a tensão está aumentando. E vai chegar o momento em que aquilo que agora não aconteceu, vai acontecer. Como acontece com uma pessoa, tá? Que tem um estresse acumulado, depois você se sente mal ou algo desse tipo. Depois isso vai explodir, acredita em mim, isso vai explodir depois. E Zelensky não liga nem um pouco para isso.
Vou-te dizer porque isso aconteceu, ele mesmo não esperava essa situação. Por pura tolice dele. Depois, isso já foi tão longe que eles entendem que não conseguiremos controlar esse processo de outra forma. Não foi possível uma mobilização ou recrutamento normais, então adotou-se uma estratégia. Tive que deixar Kiev no outono de 2022 e já senti o que aconteceria. Isso ainda não acontecia com tanta intensidade. Ou seja, foi escolhida uma estratégia de sufocar completamente o país por dentro, envenenar, literalmente aterrorizar. E agora eu me pergunto, eu estava saindo de uma outra Ucrânia, apesar de todos os problemas, eu estava saindo de uma outra Ucrânia, para quê? Tendo um inimigo como Putin de fora, perigoso em uma guerra em grande escala dentro da Ucrânia, organizar o terror contra o próprio povo. Depois esse canalha aparece como ombudsman e diz, aquele vai morrer, aquele vai embora. Pessoas de Bangladesh e Índia virão morar, trabalhar aqui e ficarão satisfeitas. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Entendo a resposta. Ele, como Netanyahu, só consegue governar desse jeito. Em uma guerra, enquanto há manifestações de 100 mil pessoas contra você, metade de Israel é contra e metade é a favor, ou talvez 40% contra muitos contrários. Digamos assim, os globalistas estão trabalhando, enormes quantias de dinheiro estão sendo investidas, há muitos opositores na mídia mundial, mas ele não faz terrorismo contra seus próprios cidadãos. Essa é uma grande diferença e Zelensky não pode agir diferente. Por isso tem agentes do SBU em Odessa e ali também tem agente do SBU e lá também tem agente do SBU. É até engraçado observar isso, só lembrei de Odessa por um instante. Kieper está com Lysak e sua esposa tem cidadania russa. Tudo tranquilo. Eles alcançam o Truca, tudo isso é uma sujeira horrível. Não, é uma sujeira, mas... Novamente, aqui surge a questão da base alimentar. Bom, é claro do que eles se alimentam. Agora mesmo, por exemplo, tem um deputado de Kamilchuk, ele está saindo. Essa é a notícia que estão espalhando agora durante a nossa transmissão. Ele diz... Você acredita? Alguns comandantes na linha de frente revendem os drones que os voluntários trouxeram para eles, ou que foram fornecidos pelo Estado. Isso, claro, dá um certo charme especial, ou talvez para alguns até um certo prazer quando você está ali de fora. Não é nem ucraniano, nem russo, ninguém. Ou seja, você pode olhar de fora assim e avaliar tudo isso. Como a propaganda desmorona em pedaços grandes, sabe? Cai assim esse reboco propagandista. Aqui, vocês perceberam, ultimamente não sobrou nada sagrado. Eu associo isso diretamente ao momento em que começou esse movimento em relação à igreja. Foi aí que tudo começou. Isso foi ainda na época do Poroshenko, já não restava nada sagrado, entende? Ou seja, pelo menos nós tínhamos os militares mais, digamos, bonitos e fortes, neles confiavam mais do que em qualquer um e assim por diante. Agora a gente fala assim, os militares vendem drones que os voluntários trazem. Os militares têm regras assim, que até almas mortas podem receber salário por 7 soldados de infantaria em um batalhão. Outro dia, um deputado, Gorbenko, contou isso. Ou seja, entre eles, lá entre os militares, é uma bagunça, ou até pior, um horror ainda maior do que nos gabinetes dos funcionários públicos. Quem mais pode ser depois? Negócios é engraçado, né? Mesmo que estejam sufocando e apertando, ele sofre. Os armazéns pegam fogo porque são atingidos. A Rússia ataca a logística. Entende o problema? Os militares poderiam dizer a Zelensky, chega, não aguentamos mais, vamos parar, já lutamos bastante. Os empresários também poderiam perguntar, Zelensky, o que está fazendo? Pronto, vamos lá, vamos negociar. Olha, aqui o depósito foi destruído, aqui amanhã não teremos remédios, ali nossos molhos queimaram. Isso chega a ser engraçado, tipo, os molhos queimaram. E as pessoas têm uma empresa, têm prejuízos. Ou fecham, ou o que fazem? São empregos e tudo. O próprio Akhmetov sairia e diria, pronto, não tenho mais esses recursos, vamos encerrar. O que fazer? Quem está lá? Padres, clero, professores, médicos, entre outros. É essa a sensação, sabe? Porque não há essas vozes de diferentes partes da sociedade ucraniana para o Zelensky, pedindo para ele encerrar. Poucos são ousados, por isso faltam pessoas respeitadas.
Suspeito que os oligarcas continuam lucrando de qualquer forma. Alguns provavelmente temem repetir o destino de Kolomoisky. Acho que hoje ele pode facilmente fazer isso com alguém. Os menores também se cuidam, sei disso, e permanecem calados. Quanto aos militares, com quem quer que você converse, sabe? Todos querem o fim da guerra, exceto os comandantes. Continuação. E eu, como alguém que não esteve na linha de frente, tentei não falar muito sobre esse assunto, mas já não dá mais para aguentar, não dá para aguentar. Recebi um trecho muito legal de um programa e mostrei na minha última transmissão. Um militar relata que os comandantes não querem parar a guerra e diz: não dão nem água, até tiram a água. Dinheiro, 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 é tudo por dinheiro. E eu pergunto, bom, e quem você era antes da guerra para o comandante? Você era um trabalhador migrante, não era? Hoje sou apenas um cara bonito e vivo como empreendedor. Olha, eu sigo isso pela Ayn Rand, isso é clássico, simplesmente isso. Quando o dinheiro, os recursos vão embora da classe criativa, da classe construtiva, para esse tipo de gente não vamos falar, mostrar, apontar o dedo, nem chamá-los pelo nome. No país é o fim. Esse país já está indo para o abismo. E é assim que vai ser, é assim que está acontecendo. Se você quer ganhar muito dinheiro na vida, vá trabalhar, seja um profissional em alguma área, crie um negócio. Não sei, seja médico, advogado, mas com certeza não desse jeito, você entende. Por outro lado, isso é alimentado pela propaganda. Lembra da Alina Mercedes? Ela saiu dizendo: quero um Rolls Royce, um Bentley, e discutimos isso com você há meses. Bem, nos Estados Unidos, os militares não sonham com um Bentley. Me desculpe, esses militares, vou te dizer, mas são militares de verdade. Eles nem sonham com um Bentley. Além disso, por ética, eles não andariam em um Bentley militar. É algo bem diferente. Bem, isso é verdade. Também há um ponto interessante. Um militar de Bentley. Ela não apareceu em algum lugar por lá? Ela. Você percebeu como o vocabulário muda? Eles dizem less. E tem outra piada assim. Sabe como é? Bog, TTSK, é Godin. E todo mundo acha engraçado, todos ficam felizes. Geralmente, só quem não tem ligação com o TTSK fica feliz. Ou eles têm proteção, ou isenção, ou algum motivo, ou algo assim. E aí eles ficam, tipo, rindo desse processo. Mas, na verdade, coisas assustadoras estão acontecendo. Isso é motivo para chorar, não para rir. Então... E depois da guerra, o que acontece? Depois da guerra, eu acho que essa trégua... Sabe por quê? Bem, nós também já falamos sobre isso com você em algumas transmissões anteriores, quero dizer, nas transmissões, quando o Trump... E parece Trump. Olha, Lukashenko é esperto, ele realmente tem olho clínico. Ele diz... Trump sobre a Ucrânia, tudo isso é um espetáculo. Ou seja, é basicamente isso que estamos observando. Assistam ao espetáculo no Salão Oval. Dou armas, não dou armas. Estava claro que ninguém daria nada. Bem, ou seja, tudo isso, todos esses momentos e todos esses espetáculos. E o preço, no fim das contas, é a vida dos espectadores nesse momento. E você entende qual é a questão? Essa esperança apareceu, aparentemente, quando Trump tomou partido e disse claramente que não haveria cessar-fogo, que haveria um acordo de paz e tudo terminaria. Ou seja, sem pausa. Zelensky precisa de uma pausa para manter o sistema de controle, assim como o TCK. Porque se hipoteticamente a guerra acabar amanhã, porque ela terminou, e tivermos um acordo de paz que impeça que ela recomece, então os TCQistas se tornam desnecessários. Se os TCQistas não são necessários, isso significa que vão atrás deles para bater. Bem, estou me expressando de uma forma muito literária. Alguns vão fugir, outros não, nem todos escaparão. E especificamente lá, os caras que a polícia arrasta pelas pernas. Aqui virou praticamente um estado policial, entende? A polícia mudou. Antes, por algum motivo, eles se mantinham fora da confusão, mas agora adotam esses métodos. Isso é assustador. Depois virão as represálias. O que você acha? Bem, dissolver o TCK, dissolver a polícia, então precisamos de algum caminho georgiano. Lembra quando Saakashvili demitiu e recontratou todos? Não resolveu o problema, mas ao menos mudou a aparência. Última ação. Não, resolveu o problema na Geórgia por um tempo.
Tudo, por exemplo, todo o meu programa de reformas é sobre limpar todo mundo, todos os policiais para fora, todos os juízes para fora. Caso contrário, o sistema não será limpo. Medidas paliativas não ajudam mais na Ucrânia. Você abordou muitos pontos ao mesmo tempo. Vou explicar para você qual é o plano do Zelensky sobre o cessar-fogo, não cessar-fogo, por que ele sempre foi a favor do cessar-fogo, mas contra uma paz duradoura imediatamente. Sessões para chegar a um acordo, porque todos sabem quem é Putin. Além disso, Zelensky tem oportunidades. O ponto é esse. O cessar-fogo foi rompido de uma forma ou de outra. E quando um novo cessar-fogo for acordado, ele também será rompido. Zelensky liga para Trump e diz: eu te falei, negociar com eles é impossível. Por isso enviem armas e dinheiro e vou continuar aqui lutando por mais 2 ou 3 anos, como ele disse ao Tusk. Esse é o plano. Se Trump e Putin apertarem as mãos, não terá para onde correr, terá que cumprir. Esse é o plano. Sobre os Tomahawks, a situação é que ninguém na equipe do Trump realmente discutiu isso a sério. Isso não aconteceu, foi só para a mídia. Zelensky ficou chateado e se perguntou o motivo após Washington. Não foi só porque não deram, mas porque ele percebeu que isso nunca esteve realmente em pauta. Entende? E sobre o TTSK quero lhe dizer, conheço bem a situação. Então no TTSK trabalham pessoas diferentes. Tem realmente muitos militares que participaram de combates reais, mas há quem entenda, se eu não estiver aqui estarei do outro lado, vão me pegar igual. E eles tentam se comportar de maneira mais ou menos decente. A liderança em alguns lugares é desumana, em outros razoável, em todos agentes do SBU atuam com eles. Mas essa não é a questão. E sim que devem ser punidos, como sempre, os mandantes. No topo do iceberg estão os executores, a Ucrânia. Se houver ordem, todos sempre obedecem. O ministro do Interior, Klimenko, é responsável pelos policiais. Então, a responsabilidade deve ser cobrada dele. São todos criminosos, são todos crimes contra o próprio povo. Você acha que Zelensky se beneficia da buzificação como está agora? Claro, eu já disse para você, isso se tornou parte de uma grande estratégia. Só assim controlamos a situação, assustando todos, mas não quero revelar até onde. Vou te dizer, o objetivo é que todos, políticos, cidadãos e mídia, fiquem morrendo de medo. Aproveitando a oportunidade, manteremos tudo sob controle. Eles não tinham esse plano no início. Só tinha o telemaratona lá. Bom, claro, todos esses vídeos são meio que um anti-telemaratona. Um anti-telemaratona e depois ficam indignados perguntando: quem está gravando isso? Alguns inimigos? Não, não são ucranianos, mas todos publicam. Você? Hoje você disse, Tchudaka afirmou que ao publicar o TCK uma vez, você já vira inimigo e eles vão atrás de você. Com verba pública, criaram o programa Zolkin, policial assassino libertado antes pela lei Savchenko, transformado em propagandista. Eu gostei do Schickman, vocês viram? Não? Deram espaço para Irina Zolkin e lá apareceu um outro cara, o segundo dele. Ela acabou com eles lá. E eles tinham segurança, SBU, só gente importante. É assim que tudo funciona. Há muito dinheiro envolvido e todo o processo é bem planejado. E acredite, eles não falam nada por conta própria. Eles dizem exatamente o que mandaram eles dizerem. Legendas. Amigos, vamos resumir a enquete de hoje. Complete a frase. Pokrovsk é o portão para 4%, Minsk para 3% e as geadas... Ou seja, 12% vão para Chatum. Bem, Pokrovsk vai abalar a autoridade de Tsirsky, Zelensky, a imagem, enfim, esses fortepese aí, por isso Chatum vai começar. 34% é inferno, perdas e escalada. 49% não leva a nada. Porque, sabe, eles vão fingir inocência, vão dizer que não aconteceu nada, que nunca houve nada e que está tudo bem. Ou seja, era assim que estava planejado. Então, ou seja, você vê como as pessoas concordaram com você, com a sua opinião que você expressou logo no começo? Isso é chato. Tipo, como assim, Pokrovsk? Tanta gente morreu, tanta gente lá, e pra quê? Só pra dizer que foi assim mesmo e está tudo bem. Não, não há nenhum ponto, não há nada em perspectiva que possa mudar a situação radicalmente. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Bem, nada pode influenciar. A Ucrânia igualou de alguma forma ainda lá. Não pode haver nenhuma vantagem. A Rússia é enorme e rica. A Europa financia o terrorismo de Putin, sendo a principal compradora de gás. Eu vi os dados mais recentes, então está tudo ótimo. E você, Zelensky, vai lutar pelo seu país, construir fábricas militares e mergulhar seus cidadãos em sangue. Essa é a estratégia. Tudo isso está claro.
Vamos passar para as suas perguntas, caros amigos. Primeiro a comunidade, depois o chat da transmissão. Então... Certo. Olá, Alexandre. Aqui é sobre Spivak. Vamos deixar a pergunta para Denis. Eu vou pular essa. Bem, sobre isso, no geral, Zelensky precisa atrapalhar as negociações entre Putin e Trump em Budapeste, ou ele deveria tentar chegar a um acordo? Bem, é só uma reflexão geral. A pergunta para Denis é feita por Alexei. Por que, na opinião dele, fracassaram as negociações entre Rússia e Ucrânia em 28 de fevereiro de 2022 e 3 de março de 2022 na Bielorrússia? Com respeito... Sim, não sei, vocês têm o Arestovich, que participou das negociações, deixem ele contar. Eu sei, Istambul foi em maio, pelo que me lembro. Não. Isso pelo que entendi. Isso. Minsk, não sei. Isso. As negociações iniciais. Sim, eu lembro sim de helicóptero, quando acho voamos lá para Belarus, disso eu lembro. Mas eu não sei. Que contem isso àqueles que participaram dos acontecimentos. Sei de alguns momentos sobre Istambul, mas não lá. Então, boa noite, Alexandre, Denis. A pergunta é, os democratas americanos conseguiram restaurar com sucesso a democracia na Ucrânia, do jeito que eles entendem? Trukhanov não vai me deixar mentir. Agora, os republicanos americanos declararam uma cruzada contra os cartéis de drogas. Isso pode preocupar Zelensky, porque agora qualquer um pode ser rotulado como narcoterrorista que ameaça os Estados Unidos da América. Agradeço antecipadamente pela resposta. Não, eu não quero, sabe? Eu não gosto desse tipo de palavra. Mas ele é um verdadeiro vatnik, só isso. Ele nunca viveu de verdade nem um dia na vida dele. Esse ouvinte comenta sobre a democracia americana. Na Ucrânia nunca houve democracia de verdade. Havia uma espécie de semelhança. Mas nos Estados Unidos existe uma democracia de verdade. Mas para essa pessoa isso é biologicamente incompreensível. Não, olha, por que não? Escuta, você pode misturar rótulos, mas a essência disso não muda. Veja, sob o pretexto dos narcocartéis, Trump já mantém a Venezuela sob controle. Trump já anexou a Colômbia da mesma forma. Da mesma forma. Então o que a democracia tem a ver com isso aqui? Antes tudo era feito sob o pretexto de democracia, como no Iraque e outros países. Por exemplo, a Iugoslávia não era democrática. Agora, o motivo são os narcocartéis. Esse é o novo pretexto. E os Estados Unidos da América vão para a América do Sul. E é bem provável que possa haver uma guerra. Sim, ela será limitada e acontecerá. Vocês me convidaram para o programa após a vitória do Trump e, 1 ou 2 meses depois, eu disse: há um plano para mandar todos os ditadores para o lixo. Mencionei Venezuela e Cuba para vocês. Rick Scott, senador da Flórida, onde moro, citou Venezuela e Cuba em entrevista recente. O restante os espectadores imaginarão, inclusive quem escreve isso da Rússia. Alexandra, então você está no Alasca? Putin aceitou o plano de Wittkov, mas o todo-poderoso Trump não conseguiu cumprir a parte dele desse plano. Você pode me explicar, Sasha? Eu não entendi a pergunta. Veja, os russos dizem... Só estou resumindo um pouco as perguntas longas. Sim, veja. Tudo bem, vamos por completo. Agora, novamente acontece que Trump não mudou para o lado da paz duradoura, mas, como disse na coletiva de imprensa em Anchorage, para o lado do cessar-fogo. Por que a Rússia é culpada se foi em Anchorage? Segundo Lavrov, eles confirmaram com os americanos, se entenderam o plano e receberam resposta afirmativa e aprovação. O fato de Trump não ter conseguido cumprir o próprio plano que propôs, de quem é a culpa? Acho que a mudança dos Estados Unidos da América de buscar paz duradoura para apoiar um cessar-fogo revela que tudo foi encenação deles. Por quê? Se resolverem as causas principais, os Estados Unidos da América perderão um ativo útil que atinge a Rússia e distrai a Rússia com a guerra. Primeiro, o que eles chamam de causas principais? Infelizmente, é como se eles estivessem ganhando em termos de propaganda. Concordo que as principais causas são língua, religião e liberdade política e de expressão. Isso deve ser resolvido. Para mim, não se trata de Putin ou do mundo russo, e sim da democracia na Ucrânia. Quanto à pessoa que cita Lavrov, bem, isso me parece duvidoso. Lavrov dizia antes da guerra: não queremos lutar contra a Ucrânia por tanto tempo. E no fim, o que houve? Não vou comentar sobre Lavrov nem sobre quem acredita nele. Não, então fale sobre a América, Trump. A América. Não estraguei nada. Assista a isso ou ao show. Para que a guerra continue, mesmo que de forma condicional, e para enfraquecer a Rússia, que ela gaste recursos nessa guerra. Em Anchorage, quero dizer,
Ou realmente chegaram a algum acordo, mas Trump não consegue cumprir o acordo de Anchorage? Porque existe, digamos, a Europa e Zelensky, que jogam o seu próprio jogo. Você sabe que houve um compromisso da Rússia, mas Putin não cumpriu. Na verdade, ninguém cumpriu nada. Continuação. Eles parecem incapazes e inviáveis. Discutia-se um compromisso da Rússia, mas ficou claro que para Putin compromisso significa a linha de demarcação, sendo esse o máximo que o país aceita. É o mesmo que Donbass. Depois foi discutido, bem, o território de Dática está sob controle da Ucrânia e Trump não gostou nada disso. Portanto, quem não cumpriu o que é lá só podemos especular, nós não estávamos presentes. Mas acreditar em Lavrov é... Então, cof. Pergunta para o convidado da Oxana. Denis realmente acha que existem países onde as pessoas podem influenciar algumas decisões dos políticos? Nem mesmo os protestos ajudam, há muitos exemplos disso. Existe algum exemplo em que os protestos trouxeram um resultado positivo e concreto para as pessoas na luta? Gostaria de ouvir sobre isso. Boa pergunta, aliás. Sim, boa pergunta. O ser humano, biologicamente, já tem esse tipo de DNA e o cérebro está tão lavado que ele se percebe como um animal que tem um dono. E essas pessoas não conseguem viver de outra forma. Eu não consigo explicar isso para elas. Elas simplesmente não conseguem me entender biologicamente. Em Israel, as pessoas influenciam o curso dos acontecimentos. Na Argentina, as pessoas influenciam. Nos Estados Unidos, as pessoas influenciam o curso dos acontecimentos. Em qualquer país democrático, as pessoas influenciam o curso dos acontecimentos. A quantidade de verdadeira democracia no mundo é pequena, sim. Não cola, Denis. E aí os protestos influenciaram muito o Netanyahu? Bom, claro, isso influenciou a decisão dele de uma forma ou de outra, mas... Atualmente, os protestos nos Estados Unidos da América reúnem 7 milhões de pessoas. No Kings, isso significa tipo sem rei. E aí, isso realmente influencia o Trump. O que você acha? Espere, No Kings é financiado pelo Soros, assim como contra o Netanyahu. Isso é bem diferente. Acho que o cara estava perguntando sobre protestos de verdade. Pois é, mas por algum motivo ele não continua o assunto. E as eleições? Israel e Estados Unidos têm eleições justas. Só houve fraude quando os democratas venceram, algo inédito na história dos Estados Unidos da América. Foi assim que aconteceu. Problema resolvido. Sim, isso afeta a democracia globalmente. Mas a pessoa não entende que podem haver eleições justas e que sem Putin ou Lukashenko inventando 70%. Para eles é simples, eles não conseguem entender isso. Isso acontece? Sim, acontece. Não, a questão não era sobre as eleições, e sim sobre qual protesto venceu. Não, era sobre onde a pessoa realmente influencia. O começo foi assim. Pergunta. Bem, depois vieram os protestos. Em todos os países democráticos as pessoas influenciam e essas medições são feitas. O poder teme, afinal. Sente que está sob ameaça. Nos Estados Unidos, as pessoas ainda têm armas para tudo e o direito à rebelião armada está previsto na Constituição. Claro, são pessoas livres até o osso. Porém, para elas, tudo já foi decidido. Tudo é falso e fachada. Tudo é igual em qualquer lugar. Isso não é verdade. Claro, qualquer Estado tenta reprimir os cidadãos hoje em dia, exceto a da Argentina. Claro, isso é assim a priori, mas isso não cancela a democracia. O que é que não existe democracia na Suíça ou na Áustria existe? E provavelmente são os dois últimos países europeus onde ainda existe democracia. Eu só fico curioso, na Argentina, né, lá é um horror, protestos, reformas econômicas impopulares. Dizer que Milei Zelensky, durante nossa transmissão, informou que conversou com Milei, muito, mas ele está vencendo o partido dele nas eleições de Milei, sim. Sim. Apesar dos protestos e do choque dos aposentados, claro. Bem, ou seja, lá a situação é instável do ponto de vista social, a tensão. Ou seja, as pessoas protestam, mas nas eleições ele vence. Mas... se amanhã alguém como eu apresentar um projeto de reformas na Ucrânia, também haverá protestos semelhantes. Tudo igual ao que aconteceu na Argentina. Acredite, esse é o destino de toda a sociedade que viveu de forma errada, sem uma economia de mercado real e com muitos aproveitadores. Especialmente muita corrupção pequena. E, claro, muitos vão ficar insatisfeitos. Naturalmente, sim, esse é um processo absolutamente normal. Reformadores sempre enfrentam resistência. Nada é fácil. Ele teve 40% nas eleições parlamentares. O Parlamento bicameral tem muitos senadores e deputados. As reformas vão avançar ainda mais rápido.
Elisevich acha que Lukashenko e Putin inventam 70% para si mesmos. Não, eles não inventam 70%. Concordo que têm bastante apoio. Só aumentam um pouco o percentual. Não estou dizendo que eles perderiam sem manipulação. Não afirmo isso. Há muitos escravos. As pessoas foram quebradas. As pessoas precisam de alguém assim. Sinto muito. É isso. Bem, de novo, há discussões sobre isso. Eleições justas no chat da transmissão, onde é que existem eleições justas. Ou seja, há ceticismo quanto à honestidade das eleições. Especialmente, sabe, depois da Romênia, né? Então, realmente, você... Você sabe que sou contra isso, sempre falo e acho errado. O que Durov revelou sobre a pressão dos serviços secretos franceses, a remoção de canais, política da Moldávia e da Roménia, considero tudo isso ruim, condeno e sou contra. A Europa está em apuros. Como Elisevich se posiciona em relação ao caso Montian? Essa é a minha pergunta. Não acompanho. Essa pessoa me é extremamente desagradável. Ela é louca. Eu não acompanho ela. E nem sei do que se trata. Então tá. Pergunta para Elisevich. Acredita que para Putin e Zelensky só resta apostar tudo para sair do impasse? Guerra com a OTAN, com a Europa e, sob esse pretexto, mobilização geral. Não. Putin evita a mobilização geral como pode. Isso enfraqueceria muito os bons resultados políticos dele. Não haverá nenhuma guerra com a OTAN. Veja, isso é importante. Eu entendo o que a pessoa diz. Ele está falando que, no fim das contas, bem, há uma grande diferença aí. Zelensky, no início da guerra, tinha uma aprovação de 16% e quase o tiraram do poder. Com Putin, a situação mudou. Então ele não precisa arriscar o país para continuar no poder. Bom, claro. Claro, só o Zelensky poderia inventar uma coisa dessas. Dava até para chegar nos bombardeios quando os mísseis começaram. Lembra do primeiro dia? Todo mundo, claro, ficou em pânico. As pessoas correram para os alistamentos militares. Dava para ter parado por aí, mas, bem, não pararam. Putin transformará qualquer resultado em vitória. E sei que isso não afetará a sua popularidade. Qualquer desfecho da guerra. Assim como Zelensky também vai vender qualquer resultado como vitória. Vai tentar vender, mas veremos se consegue. Alina Vostroilova, por que as pessoas entram para o poder? Não é para melhorar sua situação financeira ou aumentar a testosterona? Ou será que simplesmente gostam disso? Uma questão filosófica interessante. Revisor, Kulakova. Isso é absolutamente certo. Em países decentes, as pessoas não roubam. Javier Milei não roubou na Argentina, mas quis entrar para a história e realizar grandes feitos. As pessoas vão criar um país onde desejam viver. Aqui está o Trump como exemplo para vocês. O homem possui bilhões de influência e tudo no mundo. Clubes de golfe. Você pode apenas jogar na Flórida, mas lá atiraram nele. Por quê? Ele quer deixar para filhos e netos uma grande América, onde se viva bem, ganhe dinheiro e haja democracia. Há poucas pessoas assim, mas existem. Para quem é da ex-União Soviética e Ucrânia, isso parece impossível de entender. Isso me diz respeito. Inventaram patrocínios, financiamentos, agente, duplo agente, mas nada disso é verdade. É só... Sergei pergunta se Elisevich reconhece que os Estados Unidos da América e a União Europeia criaram intencionalmente o monstro Zelensky por interesses próprios. Sim. A União Europeia, sim. A União Europeia, com certeza, sim, criaram. Aproveitaram a situação sem um plano bem pensado. Sim, foram os democratas da administração Biden, não os Estados Unidos da América em si. Eles também não o respeitam. Até democratas que trabalharam com ele falam dele de forma desrespeitosa. Como dizem, ele é tipo uma pedra no sapato, algo assim. Isso é só o que saiu na imprensa. Lá trata mais do Biden, mas também de cargos inferiores. Eles claramente não estão satisfeitos. Todos percebem isso. Próxima pergunta. Amigos, desculpem, me escreveram algo ali, mas não entendi. Como faço para mostrar os nomes no chat ao invés do usuário do YouTube após a arroba? Por isso, não estou dizendo os nomes. Por isso, próxima pergunta. Quais exigências da Rússia você considera aceitáveis para a paz em que Zelensky deve ceder ou não se pode ceder em nada por princípio?
teremos que ceder. Se estamos falando sério sobre acabar com a guerra, teremos que ceder, porque a Ucrânia está na posição de quem é mais fraco, a Rússia é mais forte, estamos perdendo, não temos recursos. Já discutimos isso 1000 vezes com você. Nós devemos buscar um compromisso, mas eu defendo que o compromisso pode ser benéfico para a Ucrânia. Língua russa, liberdade religiosa e de expressão. Não se meter na política, essas perseguições políticas, tudo isso é para a democracia da Ucrânia. Se isso também for ok para Putin, ele diz que é o que quer fazer. Quais são os problemas, afinal? Vamos analisar de novo. O idioma russo existe hoje na Ucrânia, metade do país fala russo. Status fora de blocos. Bem, nós não estamos na OTAN, não somos membros da OTAN, nós não somos membros da OTAN. A igreja russa existe, qual é a questão? Aceite o que há hoje. É assim que tudo acontece. Não. Agora espere. Não, 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 não. O que significa que a igreja russa existe? Bem, ela sofre perseguição, mas ela está presente. Não, espere. Essa é uma ótima história só para você saber. Você está tossindo, mas isso não é tuberculose. E eu não... Eu não estou tossindo, você entende. Sou contra perseguições. Se esse clérigo trabalha para os serviços secretos russos, deve ser julgado. Acabar com toda confissão e religião é idiotice. Isso não se pode fazer. Por que o NABU está calado após recuperar os poderes? Estão aguardando o sinal da Casa Branca. Sim, há uma guerra intensa entre NABU e SBU lá, e isso ainda deve continuar. A Casa Branca não supervisiona o NABU criado pelos globalistas democratas. Os republicanos não participaram e são indiferentes. Administração TRAMP. Pergunta. Como as suas palavras sobre a verdadeira democracia nos Estados Unidos da América se correlacionam com a sujeira e as manipulações dos últimos 3 ciclos eleitorais? Como isso se encaixa com o sistema eleitoral não transparente da América? Eu já disse que os democratas trouxeram as piores práticas. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu fui contra isso, apoiei o presidente Trump por décadas. É só isso. Não era pessoa da mídia, ainda em Kiev. Criei um canal no YouTube e apoiava o presidente Trump. De forma consistente, não como alguns, não vou citar nomes, que ficavam mudando de lado, né? Mudavam de opinião todo dia. E até hoje faço isso, só faço perguntas, diálogos. E não importa se a pessoa gosta ou não, se é simpática ou não. Os democratas são um grande mal. Estou te dizendo, eles testaram várias tecnologias na Ucrânia especificamente e depois trouxeram para cá. Isso é simplesmente um fato. Não, realmente é um horror, claro. Votação por correio, isso é um absurdo, cara, que... Sem cidadania, mas vota. Isso enlouquece, né? Sim, a pergunta é para Denis. Alexandre pergunta, você diferencia Biden dos democratas nos Estados Unidos da América? Não, Biden é democrata. Existem clãs dentro do partido e há disputas, como em todo lugar. Mas Biden manteve a mesma política, considerada monstruosa do ponto de vista humano. Kamala faz a mesma coisa. Nós vemos o resultado. Veja os filhos deles ou as estrelas de Hollywood na Califórnia. Todos são transgênero ou algo parecido. Tudo isso resultou nisso. É um horror lá, no assunto extenso. Os democratas são o puro mal. Eu acho que o partido deles, do jeito que está, chegou ao fim. Aham. Então, tinha outra pergunta aqui. Acho que sumiu, né? Alguma coisa. Tá, beleza, pessoal. Então, era também sobre os Estados Unidos. Algo interessante. Teve um momento. Bom, se for interessante, leia pra gente. Sim. É que o chat tá passando rápido. Eu perdi de vista. Ele meio que passou batido. Algo lá, algo sobre Epstein. Eu só lembro disso. E quanto? Certo, vamos lá. Desculpem, amigos. Foi um erro meu. É que eu aqui, como podem ver, me empolguei. Biden, a democracia existia. Está tudo ao vivo, vejam. Havia uma pergunta sobre Epstein. Então, vou fazer a minha própria pergunta. O Trump vai conseguir superar todas essas acusações, os casos do Epstein, ou já superou? O que você acha? Não, algumas pessoas não vão desistir dele por esse caso. Logo, algo será publicado. Tem muitos detalhes delicados ali. E na mídia atual, qualquer sobrenome em qualquer lista imediatamente vai ser rotulado. De pedófilo, enfim, e de todo o resto também.
Estar com Epstein, jantar ou tirar foto com ele não significa necessariamente envolvimento em suas ações. É aí que está toda a questão. Sim, amigos. Muito obrigado a todos por terem participado aqui da transmissão ao vivo. Alguém aqui escreveu: tem administradores? Não tem administradores. Ah, está tudo ao vivo, por isso é assim mesmo. Bem, pelo menos tudo é como é. Tudo é honesto, tudo é aberto e tudo está sendo transmitido ao vivo. Inscrevam-se no Elisevich e Celeste. Deixem seu like e comentem o que gostaram ou não, e com o que concordam ou discordam. Denise, obrigado pelo tempo e pelas ideias. Obrigado, Sasha, e até aos haters por assistirem. Bem, sabe, o auge da análise é que o hater de ontem se torna o fã de hoje. Às vezes acontece o contrário, mas nem sempre isso é um sinal de grandeza. O mais importante é que possamos pensar, nos comunicar e nos expressar. Isso faz muita falta na Ucrânia, é muito difícil conseguir isso até mesmo no mundo, com todas essas mudanças recentes, mas ainda assim esperamos que isso não desapareça. Comentem, cuidem-se e uns dos outros. Paz e luz!